Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, terminando este ano litúrgico, como eu já falei, nessa última semana, a palavra do Evangelho que a Igreja nos propõe para a nossa meditação na liturgia é aqueles evangelhos que vai falar das últimas coisas, o discurso escatológico de Jesus. Nós ouvimos ontem Jesus no Evangelho, ele alertando os seus discípulos, ele alertando as pessoas, acerca dos acontecimentos. O Evangelho de ontem terminou dizendo: haverá grandes terremotos, fome, peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Continuamos no capítulo 21, hoje a partir do versículo 12, onde Jesus, ele nos alerta que mesmo essas coisas acontecendo, nós não devemos nos preocupar, porque ainda não é o fim. Não é o fim. Sabe, muitas vezes, nesse discurso da parousia, da segunda vinda de Jesus, que se prega, nós corremos muito o risco de nos deter ao tempo cronológico. Daí porque nós desanimamos e achamos que Deus está demorando. Mas quando a palavra de Deus, ela fala que os tempos estão próximos, está perto do fim, aqui nós temos que entender que o tempo não é o nosso. Deus, ele é o Senhor do tempo. Não é o tempo cronológico, cronometrado pelo ser humano, mas é o tempo do Kairos, o tempo oportuno, onde Deus virá para a salvação plena do seu povo. Mas o que Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos alerta que antes de todas essas coisas acontecerem, será preciso que nós, em fidelidade ao Evangelho, em fidelidade aos princípios, à doutrina do Evangelho, nós seremos perseguidos, seremos entregues. E este é o grande sinal da fidelidade da igreja. Por que o mundo odeia tanto a igreja? Por que a mídia tem um horror da igreja? Porque a igreja não comunga, a igreja não fala a linguagem que eles querem que a igreja fale. Ou seja, no mundo de hoje, pagão, eles querem que a igreja seja flexível com relação ao casamento. Essa história de casamento indissolúvel, Então a igreja seja flexível, que a igreja seja flexível com relação ao aborto, que a igreja seja flexível com relação à união homoafetiva. Enfim, o mundo quer que a igreja tenha uma nova linguagem, uma linguagem moderna. E por que a igreja não tem essa linguagem? A igreja é odiada. E este é o grande sinal que nos acompanharão se nós realmente somos fiéis a Deus. As perseguições. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra. Então, se você quer saber se você está sendo fiel a Jesus Cristo, fiel ao Evangelho, fiel às suas convicções, basta você ver como que você está sendo tratado no mundo, as pessoas. Porque se nós recebemos os aplausos do mundo, é porque nós estamos caminhando na mesma direção. Então Jesus diz hoje no Evangelho que antes dessas coisas, que o fim aconteça, nós seremos entregues, seremos perseguidos. Sabe? A Jerusalém, que vai ser destruída nos anos 70 da era cristã, essa Jerusalém nós podemos traduzir como nossa alma.
Se nós não permanecemos firmes, nós somos essa Jerusalém que precisa ser mantida e guardada intacta na fidelidade a Deus. Porque Jerusalém não foi fiel, porque Jerusalém traiu, Jerusalém foi a ruína. É esse o destino daqueles que não permanecem fiéis a Deus. A ruína. A vida humana, a história nossa, é marcada por tribulações, conflitos, fracassos, conquistas também, sucesso. Tudo isso faz parte da história da humanidade. Mas é preciso que nós entendamos, seja sucesso ou fracasso, conflito ou paz, tribulações, Deus tem sua mão sobre nós. Deus tem sua mão sobre nós. Na festa, na solenidade de Cristo Rei domingo, eu já dizia isso na pregação. Um dos motivos do qual a igreja fala do juízo final. Porque nós temos o juízo particular, que nós vamos ser submetidos na hora que morremos. E ali define-se o nosso destino eterno. Então, a igreja fala desses dois juízos, juízo particular e universal, quando Jesus voltar. Mas o juízo final não vai mudar o destino eterno das almas que foram para o inferno ou foram para o céu. Mas o juízo final é a oportunidade que Deus tem para mostrar-nos tudo aquilo que ficou encoberto. E uma das coisas que não está muito clara para nós é essa providência de Deus sobre nós. Então, tribulações, conflitos, fracassos, conquistas, sucesso, tudo faz parte da nossa história, do qual Deus não se ausenta. Ele está presente. A mão dele paira sobre tudo isso. E isso vai ficar muito claro no juízo final. Deus vai vai mostrar a sua providência. Quando eu orei, quando eu fiz aquele questionamento, por quê? Por que eu orei por aquela pessoa que estava hospitalizada e ela não se salvou, ela morreu, por que isso, por que aquilo? O Senhor no juízo final vai nos mostrar que sempre sua mão esteve sobre a nossa vida. E nós não percebemos. Mas dentro desse discurso escatológico que nós estamos meditando nessa última semana do ano litúrgico, o Senhor, Ele nos exorta a que permaneçamos firmes. E o sinal da nossa fidelidade, de estarmos firmes, é o ódio que o mundo terá por nós. E Jesus fala: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossas cabeças. Vejam, o que é um fio de cabelo? Fio de cabelo é algo que pertence ao corpo humano, mas indolor. Você corta o fio de cabelo, você não sente dor nenhuma. Você vai ao cabeleireiro, apara os seus cabelos, você corta, você não sente. Algo que está em você indolor. Jesus, quando fala que nenhum só fio de cabelo se perderá, se até mesmo o fio de cabelo nosso o Senhor tem contado, imagine nossa vida. Ele cuida de tudo, mas Ele nos alerta. Por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa constância, da nossa perseverança nos seus caminhos, nós seremos perseguidos. Porque o mundo, e ainda mais, se o cristianismo começou banhado pelo sangue de tantos mártires, acredito que nós não vamos terminar este mundo sem essa experiência do martírio. Talvez o martírio de hoje
do final dos tempos não seja como do início, de derramamento de sangue. Mas o certo é que nós precisamos ser mártires. Dar testemunho da nossa fé, dos nossos valores, neste mundo de tantos contravalores. Por isso, peçamos a Deus nessa quarta-feira esta graça. A graça de sermos a Deus fiéis, de permanecermos firmes, constantes na vida de oração, firmes naquilo que nós temos convicção, que é o mistério da nossa fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.